é esquecido e desprezado pelos homens, escolhido e lembrado por Deus. Gênesis 37, versículo 1, diz assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era o quê? Idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Irmãos, prestem atenção aqui em mim. José nasceu com uma identidade e um propósito muito bem definidos em Deus e por Deus. E por mais que a vida trouxesse para ele dias maravilhosos, de aplausos, de reconhecimento, de amor, de graça, o seu pai Jacó o amava mais do que aos seus irmãos. Ele era filho da Raquel, o amor da vida de Jacó, filho na velhice. Por mais que o seu pai o amava e tudo, ele não podia perder a sua identidade por causa disso. Como assim, pastor? Ensoberbecer o coração e dizer: eu nem preciso fazer nada, eu sou o queridinho do papai, tudo que eu quiser, papai vai fazer do jeito que eu quiser. Afinal de contas, eu sou o filhinho amado da túnica colorida, da roupa especial. A identidade de José não pode ser afetada. Aquilo que ele recebeu de Deus, aquilo que Deus plantou nele, não pode ser afetado, não pode ser corrompida, deformada, nem pela vaidade, nem pela decepção. Você pode dizer comigo? Diga: minha identidade, gerada em Deus e por Deus, não pode ser corrompida, nem pela vaidade, nem pelas decepções. Porque nós vamos ter que lidar com isso ao longo da vida. E às vezes nós tendemos a ficar muito pavão. Me elogiaram, me isso, me aquilo, então agora eu sou. E aí qual é o problema disso, pastor? Quem não gosta de ser elogiado? Glória a Deus, é ótimo. Reconhecer o valor de alguém é bíblico, honra quem honra. Mas o problema é quando a gente começa a se mover por vaidade, ou ainda pior, a gente endurece a cerviz, e porque recebemos uma aprovação, um elogio, um reconhecimento, não aceitamos mais correção. O grande perigo do elogio é o que vem depois, porque nem todo mundo que é elogiado está pronto a continuar sendo corrigido, nem todo mundo que é aplaudido continua sendo ensinável, continua sendo pronto, disposto, disponível a ser moldável. Então cuidado, porque glória, vaidade também corrompem identidade, e se nós perdemos a nossa identidade, perdemos tudo. Nós temos uma identidade. Quarta eu falei sobre isso, Jeremias, Deus disse: Jeremias, não diga que você não passa de uma criança e que não pode fazer nada, porque antes de você nascer, eu já te escolhi. Ninguém sabia como você seria, e eu já sabia a escolha, o chamado, o propósito. Ainda que esqueçam, ainda que desprezem, eu e você, Deus já escolheu para um propósito específico. Então guarda o teu coração, não por acaso. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Quem não guarda o coração é movido apenas por emoção, e quem é movido por emoção tende a ter uma dupla personalidade. Como assim, pastor? Irmãos, quando todo mundo está fazendo o que a gente gosta, joia. Quando as pessoas começam a não atender às nossas expectativas, vem a frustração, ninguém quer fazer mais nada, eu estou revoltado, eu vou tacar fogo no parquinho, e está vendo só, e é desse jeito. Só que Tiago vai dizer
que o homem inconstante, o homem de ânimo dobre, o homem de dupla personalidade, é inconstante em todos os seus caminhos, e diz ainda: não pense, tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Eu preciso de Deus. Será que mais alguém pode dizer isso? Eu preciso de Deus. Eu posso ter a capacidade que for, o estudo que for, dinheiro que for, beleza que for, o que for, eu preciso de Deus, eu dependo de Deus. É a bênção de Deus que faz a diferença na nossa vida. É a palavra de Deus que faz a diferença na nossa vida. É a palavra de Deus que nos chama pela identidade e não pelos pecados. É a palavra de Deus que nos chama pela identidade e não pelos talentos. Deus não fala: chama aquele cara que é um ótimo artista, chama aquele cara que é bom em tal coisa, chama aquele que ganhou muito dinheiro, chama aquele cara que canta muito, que toca muito, que prega muito. Deus diz: chame os meus filhos. Chame os meus filhos. Chame aquele meu filho. Chame aquele meu servo. O diabo tende a dar um apelido, e ele quer sobrepor a nossa identidade com apelidos. Que apelidos são esses? Nossos pecados. As pessoas nos chamam pelos rótulos, e nós falamos disso semanas anteriores. Pelos rótulos, para uns somos uma coisa. Paulo, nós falamos bastante disso. Paulo, para os líderes religiosos da época, era uma máquina de resultado. Para os cristãos uma ameaça, para os discípulos um problema, mas para Deus um vaso precioso, o qual Deus usaria para levar o nome dele aos gentios, onde ninguém teria coragem. Irmão, a identidade é muito maior do que o rótulo, é muito maior que os pecados. Então guarda o teu coração, porque as pessoas podem te esquecer, as pessoas podem te desprezar, mas Deus escolheu e lembra de você todos os dias. O sol ainda nem nasceu e Deus está olhando e dizendo assim: eu escolhi o Rogério para tal coisa, vamos ver se hoje ele vai andar na direção que eu escolhi. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de andar na direção certa, de assumir a nossa identidade e viver o nosso propósito. Por mais linda ou por mais difícil e dolorosa que fosse a vida de José, e foi, os dois extremos, em casa o querido do papai, mas odiado dos irmãos. E ao longo da vida ele vai passando por esses altos e baixos, amado, odiado, perseguido, injustiçado, mas em todo tempo a identidade dele diante de Deus é a mesma. O propósito de Deus não mudou. Na vida de José foi o mesmo do começo ao fim, porque Deus não dança conforme a música. Deus é o autor da melodia. Ele é Senhor de tudo. Eu e você não fomos chamados para dançar conforme a música, nós somos chamados para dançar segundo Deus. Guarda o coração nele, guarda a sua identidade. Sabe, José, no meio de todos os desafios da vida, precisou aprender algumas coisas que hoje eu desejo que o Espírito Santo nos ajude a guardar no coração. Primeiro tópico, presta atenção nisso: não comprometa a sua o quê? Identidade, gerada em quem? Em Deus, por causa das circunstâncias. Se todo mundo me reconhecer, aplaudir, valorizar, joia. Se não me der moral, então eu vou me vingar, eu vou isso, eu vou aquilo. Está cheio de gente dançando conforme a música, mas Deus procura os verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores não dançam e cantam e adoram segundo a música, segundo o momento, segundo a estação. Pode haver perseguição, eles adoram. Pode haver apoio, eles adoram. Pode estar frio, eles adoram. Pode estar chovendo, eles adoram. Eles podem ter tido o dia mais incrível da vida deles. Eles não vão dizer: o dia está tão bom que eu nem vou para a igreja hoje, tão bom que está a festa. Não, Deus me deu essa festa. Deus me deu a oportunidade de um churrasco, de um lazer. Mas Ele é o Deus da minha vida. Agora eu paro tudo e vou entregar para Ele aquilo que é dele. Como pode estar vivendo a pior tragédia, o momento mais difícil e mais doloroso, onde parece que todo mundo esqueceu e desprezou você. Eu estou aqui para te dizer: Deus não esqueceu, não desprezou e te chamou para esse encontro específico. Não se afaste dele. O versículo 5 diz assim, verso 5: certa noite José teve um sonho. Quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda o quê?
ainda mais. Ouçam esse sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo, de repente meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como usa o quê? Contava. Você acha que você vai dominar a gente? Você acha? Não, ele não vai governar sobre vocês, ele vai governar sobre o mundo. Mas ele errou uma medida aqui. Mesmo tendo uma identidade e um propósito bem definido por Deus, eles precisam amadurecer. Eles precisam ser alinhados. Capacidade e tempo. Experiência. Quem aqui já comeu ou chupou manga no pé? No pé. O restante, onde vocês andaram? Que mundo que vocês viveram? Eu sinto compaixão de vocês. Vocês não sabem o que é a vida. E goiaba? Quem já comeu goiaba no pé? Quem já mordeu a goiaba e achou meia goiaba na vida? Incrível achar meia goiaba, porque você sabe onde está a outra metade. Goiaba branca, gente, era a mais doce e a mais bichada. Cuidado, cuidado. Eu vou falar. Pode falar, pastor Sidney? Muito obrigado. Cuidado com gente que se oferece muito docinho para você. Tem bicho. Tem bicho. Se você chega numa mangueira, para quem não sabe, mangueira não é só aquele negócio que lava quintal, mangueira é árvore de manga. A manga não dá em supermercado, ela dá na árvore, no pé. De longe, antes de chegar, você já percebe que está perto de uma mangueira. Quem já comeu manga no pé sabe. Como é que você percebe? Cheiro, gente, é incrível como a manga cheira longe. Inclusive vi esses dias uma matéria, é um absurdo. Deus tenha a misericórdia do Brasil. Me ajuda, fala aí, vai. Vocês viram que o juiz mandou soltar os traficantes? 500 quilos, se eu não me engano, meia tonelada, se eu não estiver enganado, de cocaína, no meio da manga. A polícia achou, foi investigando, descobriu um pátio onde os caras estavam trabalhando. Eles abriam a manga, tiravam ali o caroço dela, colocava e fechava. Provavelmente porque a manga cheira bem forte, atrapalhava o faro dos cães farejadores e distribuindo droga, exportando e tudo. A polícia chegou e deu um flagrante. O juiz, que agora está uma moda, mandou soltar porque eles não tinham mandado para ir à noite que o juiz está dormindo. O policial está vendo, o cara vai matar. Fala, eu queria tanto te prender que você está matando, mas não posso, eu não tenho mandado para te prender. Não, pastor, mas é flagrante, também era flagrante, eles estavam fazendo. O juiz mandou soltar os traficantes, tadinhos, inocentes, vítimas da sociedade. Eu não aguento, irmão, tem coisa que é difícil. Mas volta para a mangueira que é melhor. E Deus tem misericórdia do Brasil. Aquele cheiro, você está chegando. Aí você fala, é hoje. E de repente, você vai comer a manga e ela está verde. Ela é gostosa verde? Hã? Não. Aí o pessoal faz o quê? Joga sal. Nem vou perguntar quem já comeu com sal. Olha lá, ó. A Bruna já comeu, pastor, manga com sal. Vai começando. Você pode usar o sal para disfarçar o sabor. Mas a manga madura, além de doce, é mais o quê? Macia. A manga verde é dura. Em outras palavras, processos que não foram completos podem até ser maquiados, mas nunca serão completos. Nunca serão inteiros daquilo que você deveria desfrutar. Quem tenta cortar caminho, quem tenta, não, mas não vou esperar, eu vou dar uma acelerada, eu vou fazer do meu jeito, eu vou pegar um atalho, eu vou dar um nó, eu não aguento mais esperar. Vai quebrar os dentes. Vai dar ruim. Não vai sentir o sabor de esperar em Deus cada tempo da sua vida. Ah, pastor, mas o senhor não está na minha pele, nem você na minha. Então vamos lá. Porque eu fico esperando, na minha vida ainda tem que esperar o tempo dos outros. Quando é que a Silmara vai se converter?
Porque na minha vida não depende só das coisas que eu espero. Depende de muitos de vocês. Porque eu estou assim, Deus, esse ano a Ju vai, vai. Aí, as duas Ju já receberam reforço. Vai. E vai mesmo, em nome de Jesus. Mas às vezes a gente espera que alguém vai e não vai. E não adianta eu precipitar. Eu também tenho que esperar. Sem falar as coisas comuns que você espera no dia a dia. Eu ainda tenho as pastorais que eu espero no dia a dia. Mas não adianta atropelar. Qual é o grande erro de José? A imaturidade dele. Faz ele correr e contar para os irmãos, achando que todo mundo vai celebrar com ele. Todo mundo vai ficar feliz com ele. E a gente às vezes empolga, achando que todo mundo vai comemorar as nossas vitórias, sonhos e projetos. Mas nem todo mundo está pronto para ouvir. E às vezes não é nem culpa deles, a culpa é nossa que falou antes da hora. Olha o que diz o versículo 9. Pouco tempo depois, José teve o que, gente? Outro sonho, gente. Eu tenho uma inveja do José que vocês não fazem ideia. Eu, para ter um sonho, outro sonho, pulo às vezes um mês, um semestre. A pastora fala que é porque eu não dou tempo deles acontecerem. Mas José teve um outro sonho. E olha que incrível isso. E mais uma vez, fez o quê? Contou a seus irmãos. José é aquela pureza em pessoa. Irmão, não é porque eu e você somos puros que todo mundo vai lembrar da gente. Não é porque a gente é joia que todo mundo vai valorizar a gente. Mas eu estou aqui para te dizer, se mantenha puro, porque Deus vai se lembrar de você, Deus vai escolher você, Deus vai abençoar você, Deus vai tratar através de você. Ainda que outros te esqueçam e te desprezem. O José nessa pureza vai contar para os irmãos de novo o sonho. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos seus irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Por acaso sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. O pai sabia que José era um jovem de Deus. Perguntou: eu, sua mãe? O sol era o pai? A lua não era o pai, a lua era Faraó. Faraó teve que se curvar à sabedoria de José. E os irmãos são as estrelas. Mas ninguém sabe ainda, a mãe está viva, está tudo sob controle. E Jacó guarda aquilo. Mas os irmãos de José alimentam ainda mais o ódio, porque ele contou um sonho antes da hora. Agora presta atenção numa coisa. Entre o versículo 8, que José teve um sonho e os irmãos odiaram, e o versículo 9, que ele teve outro sonho, quantas orações você vê José fazer e perguntar para Deus o que fazer a respeito dos sonhos? Porque eu creio que oração, recebi um sonho, oração sobre o que fazer com o sonho é importante para registrar na Bíblia, é ou não é? Quem concorda que é importante? Tanto que quando José vai interpretar sonho de Faraó, do copeiro e do padeiro, mostra José falando, Deus é que dá a resposta. Mas não mostra José perguntando para Deus: Senhor, meus irmãos não gostaram do que eu contei. Senhor, tive outro sonho, e agora eu conto para minha família ou não conto? Às vezes a gente fica tão empolgado com uma coisa que a língua não cabe dentro da boca. E a gente perde algumas bênçãos na vida, por falar demais, ou por falar fora do tempo. E não vem com essa de, porque todo mundo é contra mim, porque não sei o que lá. Para de frescura. Desculpa, mas vou falar assim. A imaturidade não é de quem ouviu, é de quem falou. Onde, para quem, quando, não deveria. Porque rede social hoje é assim, não conta para ninguém, quer que dá certo, não conta para os outros, e tá, como se todo mundo fosse o problema da nossa vida. É ou não é, gente? E você não está percebendo que estão tornando cada vez mais o homem egocêntrico. Eu contra o resto, o mundo é contra mim, não sei o que, acorda. A hora que você voltar à essência e lembrar que você e eu dependemos de Deus, a gente para com essa coisa. Para com esse negócio de eu contra eles, eles contra mim, a gente contra não sei o quê. José tinha que perguntar para Deus para saber se era a hora. Não pergunta. Ele está tão empolgado que ele vai compartilhar com quem é mais próximo dele, a família. Mas não é porque alguém é próximo
que também é preparado. Não é porque alguém é próximo que também é estruturado. E a gente às vezes tem a mania de procurar pessoas que agradam nossa carne. É óbvio, a Bíblia diz, Amós 3,3, que não andam dois juntos se não estiverem de acordo. A gente procura pessoas para andar que tenham uma visão semelhante, alinhada, que tenha afinidade e tudo, mas cuidado para não compartilhar sonho com quem não tem estrutura para ouvir, ou para não procurar ajuda em alguém que está igual a você ou pior ainda. Irmãos, a maioria das pessoas procuram se aproximar de alguém que está no mesmo nível, igual, ou alguém até num nível ainda pior. Só que hoje, os grandes treinadores de alta performance, que têm se tornado milionários, ajudando no desenvolvimento pessoal, profissional, empresarial de pessoas, eles vão dizer mais ou menos assim, ó: seja o menos rico da mesa. Sente numa mesa onde você é o menos rico. Quem já ouviu isso? Seja o menos inteligente da mesa. Sente numa mesa onde todo mundo é mais inteligente que você. Quem já ouviu isso? Eu não sei o que vocês andam estudando, que mundo vocês andam vendo, gente, pelo amor de Deus. Por que eles dizem isso, pastor? Ah, pastor, isso é ser interesseiro. Não, isso é ser sábio. Por quê? Porque eu sento numa mesa onde quem está ali tem mais sabedoria que eu, para eu aprender sabedoria, para que quando alguém sentar na minha mesa, porque me vê como mais sábio, eu tenho que compartilhar. Se eu não sento na mesa de quem sabe mais que eu não aprendo para compartilhar com quem sabe menos, gente. Não tem a ver com ser interesseiro, tem a ver com ser sábio. Eu sento numa mesa onde há mais estrutura, onde há mais visão, recebo. Pessoas vêm para a minha mesa porque entendem que tem mais estrutura e mais visão, e eu compartilho. Quem está entendendo? É sobre isso. Não é sobre dizer, você é melhor e você é pior. Ah, agora eu vou dar para os pobres coitados. Não tem nada a ver. Tem a ver com sabedoria. Aprendo e compartilho. O Evangelho é sobre isso. Jesus parte o pão, ceia com os discípulos e diz: desejei muito cear com vocês antes de ser crucificado. E ele diz: esse é o pão, esse é o cálice e tal. E ele diz: façam isso em memória de mim. O que é fazer isso? Compartilhem também o pão com os outros. Ou seja, o que vocês receberam na minha mesa, outros vão vir para a mesa de vocês e vocês vão compartilhar. Irmão, está tudo na Bíblia. É só a gente praticar. O José vai procurar os irmãos dele, que nem tem sonho. Vai compartilhar sonho com quem não sonha. Vai compartilhar sonho com quem não ora. Vai pedir conselho para alguém que pensa exatamente igual a você. Você não quer conselho. Você só quer que alguém endosse uma visão sua. É só isso. Tem momentos na vida que a única coisa que a gente quer é que alguém endosse a nossa visão. A gente não procura alguém que possa, porventura, nos confrontar com sabedoria e amor e dizer: você está errado. Não, a gente acha alguém que pensa igual, ou alguém que não tenha coragem de falar para a gente que estamos errados, para a gente poder continuar fazendo o que o nosso ego está cheio para fazer. Põe o segundo tópico para mim, por favor, presta atenção nisso. A estrutura pequena, que José ainda tinha, ou imaturidade, não mataram a grandeza do sonho. Quando ele conta para os irmãos odeiam ainda mais. Deus diz: é melhor eu fazer o José menor um pouco. Foi isso que Deus fez? Não mudou o sonho. Para de pensar que um erro que você cometeu diminuiu o sonho que Deus tem para você. Ei, calma, o que às vezes aconteceu é que vai alongar o processo, porque Deus vai precisar limpar, restaurar, perdoar, moldar, preparar e aí projetar de novo. O que acontece é mais ou menos assim: você estava lá na frente da fila, você voltou lá para o fim da fila. Agora seja humilde e aceite lidar com as consequências das suas escolhas e vai até o fim. José é esse cara. José tem a sua identidade bem firmada. Deus me chamou para um propósito, Deus me deu sonhos, eu acredito, mesmo que a caminhada seja difícil, eu vou permanecer nele e vai dar certo. Estrutura pequena ou imaturidade não mataram a grandeza do sonho de Deus para ele, mas adiou e tornou o processo mais difícil e
doloroso. Aí alguém vai dizer assim: não, não, pastor, tinha que ser desse jeito, porque senão como é que ele chegaria ao palácio de Faraó? Ele precisava ser preso para estar no lugar certo, na hora certa. Ei, irmãos, a Bíblia que eu leio e creio que você lê diz: agindo Deus quem? José preso foi o lugar onde Deus o encontrou, onde Deus o viu pronto. Agora ele está pronto, já foi moldado, passou por tudo que tinha que passar. Mas podia ser o José dentro de casa, lidando com o pai, com os irmãos. Podia ser o José negociando. Podia ser o José em qualquer lugar. Deus nunca disse: José, você vai passar poucas e boas, mas no final da história você... Aí eu acreditaria. O sonho de José dizia que ele ia passar por muito aperto e aflição? Dizia, gente? Não. Então Deus podia conduzi-lo por outro caminho e levá-lo para onde levou, ao palácio de Faraó, e governar o Egito e a terra? Sim ou não? Sim. Deus não anulou a promessa, Deus não mudou o sonho, mas José teve que passar por alguns caminhos e amadurecer, saber lidar com o relacionamento. O problema de José eram os relacionamentos interpessoais, era ele com os irmãos, era ele com outras pessoas. A gente precisa amadurecer, a gente precisa aprender a se relacionar melhor, porque algumas das bênçãos que Deus quer derramar sobre a nossa vida, e algumas das formas que Deus quer nos usar, depende do nosso relacionamento com o próximo. Quem está entendendo isso? Sabe, às vezes a gente erra, e a gente tende então a se vitimizar. Porque agora não tem jeito, que eu errei, né? Então agora não vai acontecer, então porque agora, porque eu errei. Para de se vitimizar ou de se justificar e dar uma desculpa, e lide com as consequências. Senhor, difícil, Senhor, é doloroso o processo, mas eu vou passar, e eu creio que o Senhor vai estar comigo. Eu não vou permitir que esse processo venha corromper a minha identidade. Mais alguém está nessa comigo? Olha o que diz o verso 19. Verso 19. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros, os irmãos de José, hein? Pensando em matá-lo. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos a nosso pai. Eu vou pulando os versículos, irmão, porque não dá para ler a história de José inteira aqui, tá? Diremos a nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José. Não matemos, disse ele, porque derramar sangue? Joguem-no nesta cisterna vazia aqui no deserto e não toquemos nele. Rubem planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo e mirra de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: o que ganharemos se matarmos nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para onde? Para o Egito. Irmãos, os irmãos de José, por causa da inveja, por causa da imaturidade do José, de não saber esperar o tempo de cada processo na sua vida, de não conseguir dominar a língua, que Tiago vai dizer que incendeia uma floresta. José tem que passar por processos difíceis, e um deles é ser vendido pela própria família, pelos próprios irmãos, quase ser morto por eles. Quando os irmãos o vendem, eles ficam com a túnica, e levam e mancham de sangue, e levam ao pai para dizer: algum animal matou o nosso irmão José. Em outras palavras, pai, esqueça o José. Irmão, eu estou aqui para te dizer que ainda que as pessoas trabalhem para tentar apagar o teu nome, apagar a tua história da memória de quem quer te abençoar, Deus no tempo certo vai trazer, vai restaurar, vai levantar o teu nome na memória de quem tem que ser levantado. Jacó passou anos tendo José só como uma lembrança. Não havia esperança, não havia sonho, só uma lembrança. Quem é José? Não, José foi, José não é. José foi um filho que eu amei muito.
Sabe, eu amava muito José, mas agora, infelizmente, Deus não permitiu eu ficar com José. Ele foi morto. Poxa vida, é melhor esquecer, porque isso me faz chorar. Sabe, todas as vezes que tentarem fazer de alguma forma a nossa identidade, o propósito que Deus nos deu, será apagado ou esquecido, vão estar entrando em rota de colisão com o próprio Deus. Porque quem deu a identidade é responsável por ela. Quem escreveu um projeto é responsável por ele. Quando você vai a uma construção e você vê lá o projeto, um prédio sendo construído, do lado de fora tem uma placa com o nome do engenheiro, da engenheira, arquiteto, arquiteta. Aquele projeto é responsabilidade daquela pessoa. Se cair é o responsável, se der certo ficar bonito é aplaudido, mas o responsável técnico é quem fez o projeto. Ei, você está aqui, você é um projeto de Deus na terra. Você não está por acaso, você é um projeto de Deus na terra. E quem tentar apagar o teu nome vai lidar com aquele que está construindo você. Mas se permita ser construído como ele quiser e não como você quer. Deixe de ser bruto. Seja moldável. Seja ensinável. O pastor Sidney, toda vez que ele me vê, ele faz duas coisas. Toda vez. Ele me beija. Toma banho. Minha mulher me beija mais, graças a Deus. Aleluia. E obviamente beija muito diferente. Vapo. Mas, olha, a Priscila está convulsionando, gente. Alguém ajuda a Priscila lá no fundo, por favor. É só uma... É brincadeira. É só para ela tirar onda com a minha cara. Tá de brincadeira. A primeira é que ele me beija. A segunda é que ele fala: pastor, quando o senhor foi pregar lá na nossa igreja de Mauá, naquela vigília, o senhor falou assim, lá em cima: vocês são ensináveis. Aí ele vai embora. Aí no outro dia ele me vê de manhã: ô pastor, ele dá um beijo. O senhor falou que nós somos ensináveis. Aí vai embora, ele almoça, ele volta depois do almoço, ele dá um beijo: pastor, o senhor lembra que o senhor falou que nós somos ensináveis? Eu não sei se ele está querendo aprender ou se ele está testando para ver se eu vou dizer. Continuou, não está, parou. Mas ele tem coragem, ele provoca. Ele provoca a reação para ver. Porque uma hora dessa eu posso dizer: vocês eram naquela época. Graças a Deus, ele e a pastora Bárbara nunca ouviram isso de mim, que nunca venham ouvir, em nome de Jesus. Mas nós precisamos ser ensináveis. Nós precisamos permitir o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida. O problema é que a gente às vezes quer fazer do nosso jeito. Não, porque tem um jeito. José foi levado para ser vendido, e ele é vendido escravo. Capítulo 39, presta atenção. O sonho de Deus com José era grande, a estrutura dele era pequena. Deus não desistiu. Ei, guarda isso, irmão, eu vou repetir isso bastante, ficar na sua mente e no seu coração. Não importa se te esqueceram, desprezaram, desvalorizaram. Deus escolheu você, Deus lembra de você, e Deus lembra do tamanho do projeto que Ele deu na tua vida. O primeiro a ter que acreditar no projeto é você, sou eu. Eu preciso acreditar que Deus quer me usar como Ele disse que me usaria, mesmo que ninguém mais acredite. O capítulo 39, verso 1 diz: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Agora, por favor, só quem ama Jesus e ama a presença de Deus na sua vida, lê comigo bem forte o verso 2. 1, 2, 3, vai. O Senhor estava com... Guarda isso. Porque podem te vender, podem tentar te diminuir, podem te trair, te injustiçar. O que importa é que se o Senhor estiver com você, se prepare, porque vem coisa grande aí. Os irmãos podem não estar com ele, são contra, o odeiam. O pai pode não estar com ele para dar mais uma roupinha bonita, irmão Adilson. Espera aí que eu vou dar outra roupinha para o 36, bonita. Não tem mais roupinha bonita do papai. Não tem, mas aquela comidinha gostosa de casa. Mas uma coisa tem, essa nunca faltou: o Senhor está com ele. Irmão, que nunca falte na nossa vida: o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. Porque se um dia faltar, nós seremos como Sansão.
que se levantou mais uma vez e disse: mais uma vez eu vou mostrar a força, o poder, a unção que eu recebi de Deus. E levantou: eu tenho a força. Mas naquele dia o He-Man virou o príncipe Adam, o gato guerreiro virou pacato. Né, Rubio? Deu ruim. Só entendedores vão entender essa. Só homens ao máximo que estavam no almoço hoje vão entender essa. Naquele dia, a Bíblia diz que Sansão se levantou mais uma vez, mas não sabia que o Senhor já não estava com ele. Virou bobo da corte, teve seus olhos furados, humilhado, destruído. Terminou sim, ainda vingando o seu povo, mas não viveu por completo o que Deus tinha. Não brinque com Deus. Nós somos escolhidos por Ele. Ele nos escolheu através do sangue de Jesus na cruz. Mas não brinque com Deus, e de Deus ninguém zomba. Não pense que dá para dar um perdido em Deus, que dá para enganar Deus igual engana todo mundo. Eu vou além. E não zombe, nem brinque com pessoas de Deus. Toda semente tem colheita. E quando ela envolve fé, quando ela envolve alguém que está crendo, agindo, falando, trabalhando, servindo, cuidando em nome do Senhor, é loucura usar de engano. É loucura. Sansão usou, mas não percebeu que o Senhor foi embora. Várias vezes a misericórdia ficou se renovando. Chegou uma hora que o juízo teve que chegar. As misericórdias se renovam todas as manhãs, mas um dia o juízo vai dizer: chegou a minha vez. José é o cara que posso perder muitas coisas, mas eu preciso que o Senhor seja comigo. Você pode dizer, levanta sua mão e diga: a prioridade na minha vida. Não, se o Senhor é a sua prioridade, levanta sua mão, é alto profético. Diga: a prioridade na minha vida é não me esquecer que eu preciso todos os dias que Deus seja comigo. Diga: a prioridade na minha vida é não me esquecer todos os dias que eu preciso da presença de Deus mais do que qualquer outra coisa. Só quem crê diga amém. Pode aplaudir a Jesus e não esquece disso. Ele não está mais em casa, mas Deus está com ele. Ele perdeu aquele emprego, mas Deus é com ele. A empresa deu errado, mas Deus é com ele. Foi abandonado pelos amigos, mas Deus é com ele. Foi julgado, incriminado injustamente, mas Deus é com ele, é com ela. Mas vamos falar a verdade? A gente está se importando mais se os outros estão ao nosso lado, quando a gente deveria se importar mais se Deus está conosco. E não estou falando sobre competir com ninguém. Deus está comigo, não com você. Não é disso que eu estou falando. É uma convicção interna, pessoal. Ela não diz respeito a se mostrar, se exibir. Eu sou de Deus, bando de pecador. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a convicção. Deus, o que é agora? Paulo aprendeu. Eu vou lhe mostrar quando deve padecer pelo meu nome. Senhor, eu vou ter que padecer? Vai. Aí Paulo aprende e escreve aos Romanos. Porque eu tenho por certo isso mesmo, capítulo 8, verso 18. Que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É mais ou menos Paulo dizendo: vai doer, está doendo, mas Deus está comigo e a glória revelada é maior do que a dor sentida. A glória revelada é maior do que a dor. Maior. Não queira acordar um dia. Se um dia eu tiver que acordar e Deus não for estar mais comigo, que Ele me leve no dia anterior enquanto Ele está comigo. Eu já fiz essa oração várias vezes na minha vida e te encorajo a fazer. Só espero depois disso não ter que fazer muitos velórios em pouco espaço de tempo. Pode ser uma resposta. Mas eu prefiro chorar por um tempo e nos abraçarmos e nos alegrarmos na eternidade. Porque a igreja precisa falar da eternidade, senão não é igreja. Se um dia eu for acordar como Sansão, que Deus me leve no dia anterior como José. O Senhor estava com ele e o levou antes que o Senhor não pudesse mais estar com ele, ou que ele não pudesse mais estar com o Senhor. Quem está entendendo? Gente, não, esse versículo aqui eu ficaria a noite inteira só falando dele, só do verso 1 e o 2. O Senhor estava com José, por isso ele era o quê?
bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Não importa se fechou a porta de um lugar, onde abrir a outra, Deus estará contigo. Deus estará ali. É isso que a gente precisa. Não perca essa essência, não perca essa visão. Olha o versículo 19. Ao ouvir, presta atenção nisso, a mulher de Potifar, como José a havia tratado, ao ouvir a mulher contar, aliás, como José a havia tratado, Potifar fez o quê? Se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali permaneceu. Só lê comigo, não vou ler ainda, calma, segura. José, a Bíblia diz que era um homem bonito, formoso. A mulher do Potifar olha para ele e bota o olhão em José e diz: eu quero esse cara, eu quero esse cara, eu quero esse cara. E ela dá em cima do José. Um dia, 2 dias, eu não vou ler tudo, irmão, não dá tempo. E começa a tentá-lo, e tentá-lo, e tentá-lo. E a Bíblia diz que ele começa a ser tentado por aquela mulher. Ela devia ser bonita. José foi vendido pelos irmãos. Gente, a vida de José, se o José... Eu vou falar, pode, irmã Adriana? Obrigado. Qualquer coisa foi a irmã Adriana. Ela é psicóloga, se ela diz que pode, é porque pode. Se o José fosse um malandro, um sem vergonha, malandro, espertão dos dias de hoje ou daqueles dias, diria: eu tenho os meus motivos, eu tenho minhas justificativas. Tem homem ao máximo aqui? As transferências de culpa ou de responsabilidade terminam aqui. Homem de verdade para com esse negócio. Eu fiz isso porque ela fez aquilo, eu fiz isso porque ele fez aquilo outro. Mulher de Deus de verdade, não, mas é porque, para. José não se apoiou no sofrimento de vida dele para dizer: mas eu não tenho direito de ser feliz? Gente, tá difícil, eu estou tentando ficar só, sabe, mas não tem jeito. Vamos lá. Irmãos, um grande percentual, mais de 70%, 80% das pessoas que dizem assim: pastor, mas eu não tenho direito de ser feliz, é porque quer pecar. 70%, 80%, 90% eu ouso dizer. Se a pessoa precisa justificar que ela tem o direito de ser feliz, quer dizer que ela quer fazer algo errado em troca do prazer. Porque se ela for fazer algo correto em troca do prazer, ela precisa dizer isso? Não. É a pessoa que quer puxar o tapete do outro para crescer na empresa. Diz: já puxaram tanto meu tapete, eu também não tenho direito de prosperar, de crescer aqui dentro? Até quando? É a pessoa que atraiu o cônjuge, ou quer largar o cônjuge e diz: poxa, mas você não sabe o que eu passei, o que eu passo, eu não tenho direito? Tem. Os nossos direitos estão na palavra. Se nós acreditamos e queremos ser cidadãos do reino dos céus, são os céus que regem a terra, não é a terra que diz para o céu: céu, ei, eu tenho aqui uma situação que é atípica, diferente. Avisa a Deus que Ele vai ter que abrir uma exceção para o Rogério. Está escrito uma coisa, mas o que eu passei, Deus não faz ideia. Imagina, Deus não faz ideia do que eu passei. Então, o céu, põe uma exceção aí que eu posso mentir, que eu posso enganar, que eu posso trair, que eu posso divorciar sem respaldo bíblico, que eu posso um monte de coisa. Afinal de contas, né? O meu caso. Alguém já ouviu esse tipo de coisa? José não fez isso. Essa mulher não é para mim. O marido dela me deu autoridade sobre tudo na casa. Eu administro dinheiro, eu tenho tudo. Eu só não posso trair a confiança de Deus, do meu Deus que me deu essa posição. Mesmo como escravo, eu não posso trair a confiança de Deus. E nem daquele que está me dando mais que os meus irmãos me deram. Gente, presta atenção, José está recebendo apoio. O que tem de gente que trai quem deu apoio? José é homem de caráter, ele não vai trair quem deu apoio a ele, quem cuidou dele quando nem os irmãos quiseram saber dele. Ah, irmão, como tem gente que você cuida, carrega no colo, ajuda, limpa, troca fralda, dá banho, tira os demônios, carrega no colo, tudo, irmão. Você pega de bebezinho na fé, a adulto na fé, e às vezes caiu, levantou e fez, cuida. Daqui a pouco a pessoa embirra.
e toca o terror. Alguém já viu isso? Porque eu não tenho direito, porque eu não tenho direito, porque eu não tenho direito. Eu sou cidadão do reino dos céus. A Bíblia declara meus deveres e meus direitos. Eu quero as bênçãos da palavra de Deus. Mais alguém? Mas eu quero viver os mandamentos também, os princípios, respeitá-los e honrá-los. E se eu tomar um caminho errado, ainda que doa em mim, eu tenho que arcar com as consequências e esperar o tempo certo. Eu vou ter que passar pelo processo. Não adianta ficar inquieto. Não adianta. O José não olha e fala, é minha oportunidade, quer saber, eu vou ser mais influente ainda. Aí que eu vou dominar tudo dentro da casa. Aí ninguém me segura, porque com a mulher de Potifar na minha mão e o Potifar na minha... eu vou dominar tudo. Não. Põe o próximo tópico, por favor. Não usou uma injustiça. Era justo o José estar na casa de Potifar trabalhando como escravo? Era justo, gente? Gente, está certo o José ser escravo, gente? Não, a família dele é próspera. Os irmãos o venderam malignamente, mas ele não usou a injustiça para justificar um pecado. Pare de tentar usar injustiças que fizeram com você para justificar um pecado que você quer fazer, com você ou com alguém. Chega! Chega! O verso 21 diz ainda assim, ó. Mas, não, só se você for ler comigo. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Mas o Senhor estava com ele na prisão. Deus é o Deus das prisões também. Deus é o Deus dos hospitais também. Deus é o Deus debaixo das pontes também. Ei, mas o Senhor estava com ele na prisão. E o tratou como, igreja? O tratou como? Com bondade. Deus vai nos tratar com bondade. Até nos dias mais difíceis da nossa vida, se nós não corrompemos nosso caráter, não perdemos de vista a nossa identidade. Os irmãos já esqueceram de José. De vez em quando dói um pouquinho a consciência, mas a vida segue. O pai, poxa, José, e Deus está lá olhando, é meu, tem um sonho, tem um projeto, ainda vai se cumprir, ainda vai se realizar. Mas ele foi para a prisão, eu entro com ele lá dentro. Mas foi para a cova de leões, eu entro com ele. Mas foi para a fornalha, que lugar que alguém pode ir na terra que a minha glória não vai com ele? Mas o Senhor estava com ele. Irmão, Deus está contigo. Pastor, tomaram de mim a maior oportunidade da minha vida, mas não tomaram a presença daquele que é maior que as oportunidades. Ele abre mar, Ele faz andar por cima das águas, Ele faz chover pão do céu, Ele multiplica, ressuscita, restaura, cura, liberta, Ele faz o que for preciso. Deus tratou com bondade. O que eu preciso é que Deus esteja comigo aqui essa noite. Eu não preciso ser muito eloquente, isso é aquilo. Eu preciso que Deus esteja comigo. Porque eu posso pregar uma mensagem simples ou uma mensagem complexa. Se Deus estiver comigo, ela vai tocar corações, ela vai abençoar. A palavra é viva, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela vai penetrar, vai discernir o que precisa ser feito na vida de cada um que está ouvindo a palavra. O que faz a diferença na mensagem é isso, irmãos. O mensageiro precisa ministrar com vida de verdade, e não de forma, mecânica. Verso 22 diz ainda, 22, em pouco tempo entregou a José, o Senhor estava com ele e tratou com bondade, fez José conquistar a simpatia, o final do 21, do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava o quê? Sucesso em tudo que fazia. Você veio aqui para ouvir isso. O que você precisa é que Deus esteja com você, e Ele vai te dar sucesso em tudo que você fizer. Do trabalho reconhecido pelos homens como mais nobre ao trabalho mais simples, onde você colocar a tua mão, se a tua mão estiver debaixo da palavra de Deus, vai ter sucesso. Alguém já disse, é verdade, uma das maiores tragédias do mundo é você fazer sucesso em algo que Deus nunca te chamou para fazer, naquilo que não importa. A mulher do Potifar abriu um parêntese para incriminar José. Ela tenta agarrá-lo, ele foge, porque a Bíblia diz que do pecado a gente não dialoga com o pecado, não resista ao pecado. Do pecado, há 3 coisas pelo menos que a Bíblia manda a gente fugir, alguém sabe? Primeiro, fugir do... Esse está fácil, acabei de falar. Qual mais?
aparência do mal, nem fiz nada, mas estava onde não devia, mas pareceu mal. E o terceiro, prostituição. Interessante que os três têm um cunho moral e de promiscuidade muito forte. E a Bíblia manda fazer o quê? Fugir. Fugir. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas não diz resistir ao pecado, diz do pecado você. E quando ele foge da mulher com a proposta de pecado, ela agarra a roupa dele, rasga um pedaço da sua capa, começa a gritar como histérica dentro de casa: olha, tentou me estuprar. E José foi para a cadeia. José foi para onde? Gente, a gente não entende algumas coisas. É bonitinho ver que José foi para a cadeia e Deus era com ele, e o chefe da guarda deu para o José isso, aquilo outro e tal. Ei, mas peraí, José foi para a cadeia incriminado de qual crime ou tentativa de crime? Alguém sabe? Você nunca parou para se atentar nisso, né? Qual que era, gente? Estupro. A mulher do Potifar disse que ele tentou fazer o quê? Estuprador tem vida fácil em cadeia? Mas Deus era com ele, até no lugar que não tem vida fácil. O nível de injustiça é pesado. Quem está chegando aí? Estuprador. Ah, estuprador não se cria no meio da gente, não vamos arrebentar, não vamos matar. Esse cara essa noite vai ver só. Aí Deus falou assim: beleza, toca nele. Toca nele, toca nele. Irmão, não importa o que estão armando para mim e para você, importa se Deus está com a gente. Os irmãos de José, para enganar o pai, usaram a túnica. Pai, ó o sangue, a túnica. Nosso irmão está morto. A mulher de Potifar, para enganar o marido, usou a roupa de novo. Um pedaço da sua capa. Olha aqui, eu agarrei para fugir dele. A prova aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz da importância das nossas vestes. Eclesiastes diz: em todo tempo sejam alvas suas vestes, e nunca falte o óleo precioso sobre a cabeça. Como é que é isso, pastor? Eu não posso pecar. Ei, quem é que são aqueles que a Bíblia diz em Apocalipse que se apresentam diante do Senhor? São aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Não são aqueles que nunca erraram, que nunca pecaram, mas são aqueles que reconhecem: eu errei, eu pequei, mas eu vim trazer as minhas vestes para serem lavadas. Porque roupa fala muito a nosso respeito. Como a gente se veste, revela como está a nossa alma. Você quer ver uma pessoa que precisa chamar a atenção, precisa de aceitação, precisa de aplauso, a autoestima às vezes está baixa? Ela põe o decote no umbigo. Porque ela pensa que os seus seios vão fazer as pessoas valorizarem ela. Oi, tudo bem? Você não vai olhar para mim, me dê atenção, pelo menos dê atenção para os meus peitos. Irmã, desculpa se isso lhe ofende, mas você é melhor do que seus peitos. Irmão, você é melhor do que o carrão, do que a conta bancária, melhor do que o músculo. E gente, pelo amor de Deus, não estou falando contra a beleza, não estou falando contra a pessoa se cuidar, não estou falando contra o casal, sabe, um para o outro: olha aqui amor, estou mais joia. O problema é quando a gente pensa que a aparência vale mais do que a essência. Alguém está entendendo? Cuidado, para não tentar vender uma falsa realidade. Tentaram vender duas falsas realidades, mas Deus não esqueceu de José nenhuma vez. Os irmãos de José, com as roupas, com as vestes, tentaram dizer: ele não existe mais. A mulher de Potifar disse: ele não fica mais nessa casa. Mas Deus disse: as vestes dele serão trocadas, e ele vai se assentar na posição mais alta da sua época. Ele vai governar o Egito. Para governar o Egito, José recebeu novas vestes. Não era a roupa do exibido, era a roupa do sábio. Não era a roupa do exibido, era a roupa daquele que Faraó disse: esse tem o Espírito de Deus. Não era a roupa do bonzão, era a roupa daquele em quem Faraó confiava. Irmãos, as nossas vestes, a nossa marca tem que ser: é cheio do Espírito Santo,
é confiável, Deus está com ele. Que nessa noite nós venhamos trocar as vestes de busca de aceitação através de qualquer coisa, por vestes de eu vou ser aceito, porque em Cristo está me fazendo, e a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Hoje eu estou andando em novidade de vida, eu vou andar com essas vestes, uma nova criatura forjada, preparada por Cristo Jesus. José prospera dentro da cadeia. José, mesmo sendo acusado de estupro, prospera. Por muito menos a gente amarga a vida. Põe o próximo tópico, por favor, para eu acelerar aqui e finalizar. Olha aí esse tópico. Não se tornou o que, gente? Amargo onde? Na prisão. Quantas pessoas se tornam amargas? Porque não fizeram o que eu queria, não me chamaram para a festa que eu queria, não me isso, não me aquilo. Irmão, eu já fiquei amargo por não ser convidado para alguma coisa. Quem mais? Diga amém. Lava tuas vestes hoje. Não fica ouvindo a mensagem pensando nos outros, não. Ouça a mensagem e pensa em você. Sabe quem está com as vestes ruins? Quem ouve toda a palavra e em vez de aproveitar e lavar as suas vestes, ele quer lavar a roupa do outro. Essa palavra é para a irmã, deixa eu ver se ela veio. Amor, disfarça, deixa cair uma caneta só para eu fazer assim, olhar para trás, ver se ela está aqui. Ela precisa ouvir essa palavra. Não, é tu, varoa. Lava tuas vestes, lava tua mente, lava teus ouvidos, lava tua boca. É comigo essa palavra. Essa palavra é para mim. Deus falou comigo semana retrasada, Deus falou comigo hoje de manhã, está falando comigo agora de novo. Irmão, eu tive que pregar essa mensagem por causa de vocês. Não por causa de vocês não, por causa de nós. É com a gente que Deus está tratando. Começa em mim, chega em você e vai sair lá para fora essa mensagem. Você vai levar essa mensagem lá para fora. Mas receba toda a palavra de Deus para lavar suas vestes. Para de ficar querendo lavar a roupa do vizinho na tua máquina. Lava a tua roupa. Não se tornou amargo na prisão. Estou revoltado, porque não sei, olha só o que fizeram comigo, por muito menos. A gente fica com a vida cheia de revolta. Servia a Deus, essa parte aqui é forte. E a quem mais? E a quem mais, gente? E ao próximo mesmo no auge da injustiça. Quando os irmãos o venderam, era inveja. Mas quando a mulher de Potifar o acusou de estupro, é injustiça. No auge da injustiça na vida de José, sabe o que ele faz? Ele vai servir a Deus e ao próximo, porque a identidade dele não foi corrompida. Não perverta e não corrompa a sua identidade. Continue sendo quem Cristo te chamou para ser, porque é nisso que ele vai revelar a glória dele aí. Deus não esquece da gente, Ele nos escolheu. Nós é que às vezes nos esquecemos quem Ele nos chamou para ser. A memória que precisa ser restaurada, resetada, alimentada, cuidada, é a nossa. Ele já sabe. Ele não desistiu, ele não abriu mão. Sabe, José servindo Potifar foi injustiçado. José servindo o pai dele, porque ele não era um X9 não, falava mal dos irmãos. O pai dizia, vai lá e vê. Ele voltava e falava, não posso mentir, eu tenho que falar a verdade. Pai, não estão onde você falou para estar, não estão fazendo o que o Senhor mandou. Sabe, gente, o mundo quer ensinar que o errado é certo e o certo é errado. Mentir, enganar, arrumar gente, formar uma quadrilha para todo mundo contar a mesma mentira, é errado, gente. Não importa na boquinha bonita de quem esteja. Porque a pessoa falou com tanto jeitinho, porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa tem o diabo. Porque a Bíblia diz, João 8,44, que quando alguém mente, vós tendes por pai quem falou foi Jesus, não briga comigo não. Que é mentiroso desde o princípio, nunca se firmou na verdade. José não quer saber? Vou ficar na prisão, vou ficar na minha, não ajudo mais ninguém, não faço mais. Irmão, quem já falou, não ajudo mais os outros? A minha mão é bem erguida para não pecar contra mim mesmo, contra Deus. Quem aqui já falou, também não vou ajudar, não vou mais ser besta dos outros, eu cansei, eu não sei o quê. Eu vou ser quem Deus me criou para ser. Irmão, o que eu, pastor, já tomamos de abraça, cuida, leva no colo. Aí quando você põe no sofá assim, tá tudo bem, tá? A hora que a gente faz quatro, aí alguém fala, pastor, aprendeu? Aprendemos. Agora a gente aprendeu, hein? Agora estamos vacinados. Aí o mesmo que mandou a faca, daqui a pouco volta, pastor. Pastor, você vai tomar facada de novo? Ai, irmãos. Todas as vezes que Jesus mandar, eu vou. O dia que ele falar por esse aí, nem ore mais, aí é duro, hein? Graças a Deus, ele nunca falou isso para mim. Mas eu conheço gente que já ouviu isso de Deus. E eu não estou aqui para julgar se foi Deus mesmo que falou, ou a pessoa que acha que Deus falou. Mas se Deus falar, eu vou obedecer. Mesmo no auge da injustiça,
Ele continua servindo a Deus e ao próximo. Eu vou largar meu ministério porque não me aplaudiram. Mas você achou que o ministério era aplauso? Não, porque não me reconheceram. Mas você achou que era reconhecimento? Reconhecimento é no IML. A Bíblia diz que ministério é lugar de cruz. Ministério é lugar de renúncia, entrega, obediência, humildade, submissão, sacrifício. É isso o ministério. Só Deus sabe quantas vezes eu e vários outros aqui, de vocês, de nós, serviram a Deus com dor na alma, no corpo, no bolso, em tudo. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Eu estou numa batalha desde o domingo de Páscoa e oro por tanta gente ser curada. E antes de entrar hoje, 7h30 era o horário do meu remédio. Eu falei, linda, acho que eu vou pôr o remédio no cantinho do púlpito. Ela falou, pelo amor de Deus, vai ser a coisa mais feia você parar para tomar água, para tomar o remédio. Eu falei, não filho, o culto é 6h30, não, 7 horas eu tomo ele. Eu creio que Jesus me cura. Mas eu respeito a medicina também. E vou orando e vou fazendo, os dois lados. E hoje de manhã aqui, teve uma hora que eu senti uma dor que chegou a escurecer a vista. Mas enquanto eu puder, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Até onde você vai por amor a Cristo? Por amor à sua identidade em Cristo, por amor ao seu chamado, ao seu propósito. Marido, até onde você vai pela sua família, pela sua esposa? A Bíblia, não sou eu, a Bíblia diz que o marido deve dar vida pela esposa, morra por ela se for preciso. É Bíblia, não é Rogério. E as irmãzinhas lindas que estão assim, a Bíblia manda você obedecer o varão, varoa. E não ficar retrucando, querendo bater boca e falar mais alto. Soma com ele, não é some com ele. É o equilíbrio das coisas. É Bíblia, gente. Nunca mais essa cobra cega depois de tudo que eu passei. Não, eu vou continuar servindo. Olha o capítulo 40, irmão. Vamos bem rapidinho aqui, irmão. Eu não posso deixar para... 40 verso 5. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho. E cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou, por que vocês estão preocupados? Gente, é só José, é só os Josés, os cristãos, os pastores, que vai perguntar para um perturbado o que ele tem. Porque a maioria, quando vê um perturbado, fala, deixa eu ir para o outro lado da rua. Vixe, quem está vindo ali? Aquela irmã, a cara, vai disso. Irmão, deixa eu lavar minhas vestes. Eu já fiz isso. Conversa comigo, vamos sair daqui. Meu Deus, aquela pessoa me pegar hoje, estou lascado. Eu já fiz. Mais alguém aqui? Estou até de joelho, para ver se parece mais santo o meu arrependimento. Mas eu preciso confessar que provavelmente eu ainda vou fazer isso na vida. Que Deus tenha misericórdia de mim e me ajuda. Alguém mais já fez? Me ajuda, por favor. Ai, graças a Deus. Você fez, Zé Paulo? Não, vem aqui, Zé Paulo. Vem aqui na frente de todo mundo. Não, por favor, corre. Sobe aqui, Zé. Essa não pode subir assim na sua idade, sobe pela escadinha, filho. Você também já... Quem já fez isso? Você também? Graças a Deus eu vou para o céu. Obrigado, Zé. Pode descer. Gente, até o Zé já fez. Está perto? Não. Vixe, hoje eu não tenho tempo. O José olha. O que vocês têm? Nós estamos perturbados. Abre o coração comigo. Identidade. Eu sei quem eu sou. Eu sou solução, eu não sou problema. Eu sou bênção, eu não sou maldição. Eu sou luz, eu não sou trevas. Irmão, guarda a tua identidade. Não importa se te esqueceram, te desprezaram. A tua identidade é mais importante do que o que lhe fizeram na vida. Próximo tópico, põe para mim, por favor, para acelerar. Olha só. Nosso sucesso não depende de quem se esqueceu de nós. Porque não vai dar tempo de eu ler. Mas o José interpreta o sonho dos dois. O sonho do copeiro. Aí, gente, é incrível. O copeiro, José fala o teu sonho logo. O copeiro fala, eu tive um sonho. Sabe, uma parreira de uvas crescia e 3 ramos vinham sobre a minha cabeça e davam cachos. E eu pegava esses cachos e espremia na taça de Faraó. E dava de beber a Faraó. José falou, Deus já deu a interpretação. Qual é? Aí ele fala, em 3 dias você vai ser restituído à posição de chefe dos copeiros e vai servir Faraó na mão a taça. Gente, o padeiro olhou e falou, o cara sendo abençoado, essa benção também é minha. Ô José, e o meu, hein?
Irmão, que tem de gente que entrar na bênção dos 8 e se lasca. Aí vai o padeiro. E eu? Qual que é o teu sonho, padeiro? Eu sonhei que tinha um cesto cheio de pães, pães bonitos, pães isso, pães aquilo. Na minha cabeça. E as aves vinham e comiam esses pães. Aí ele já pensando, né? Fala José, eu vou ser restituído também. Vai, dá a revelação, dá o segredo, conta logo. Como é que foi seu sonho mesmo? Os cestos. Na minha cabeça cheio de pães, pães do jeito que o faraó gosta. Arte de padeiro e disso e daquilo. 3 cestos, viu José? Tipo, estou na mesma fé que ele. Ali eram 3 ramos de uva, e aqui são 3 cestos. José falou, Deus já falou aqui comigo. Conta José, em 3 dias você vai voltar à presença de faraó, vai ser condenado, vai ser colocado num poste, vai ser enforcado e as aves vão vir comer tua carne. Depois de 3 dias, sabe qual dos 2 sonhos tinha se cumprido? Os 2. Porque quem é de Deus avisa quando a notícia é boa, mas também avisa quando ela é ruim. Não fica medindo palavra. Pastor, eu não volto, eu não trago convidado nessa igreja, porque o senhor fala umas coisas. Desculpa se você quer que as pessoas sejam enganadas. Eu vou pregar a palavra de Deus enquanto eu viver, porque um dia eu vou responder diante dele o que eu preguei ou o que eu não preguei. José falou dos 2 e aconteceu do jeitinho que eram os 2. Aí José deu só uma coisa: ô copeiro, você volta para a tua posição, mas não esquece de mim, estou aqui por injustiça, intercede por mim. Aí o copeiro vai para lá. E o capítulo, não, deixa eu só aqui, ó. O capítulo seguinte vai dizer, eu ainda vou falar do tópico, depois eu leio, que passaram 2 anos, quanto tempo? O copeiro não lembrou, ele esqueceu de José, esqueceu. Nosso sucesso não depende de quem o quê? De quem o quê? Se esqueceu de nós. A gente tem a mania de dizer, era para eu ter me dado bem na vida, mas uma pessoa um dia prometeu que ia fazer algo e não fez. Uma pessoa disse que ia me promover, uma pessoa disse que ia me dar oportunidade. Sabe por que eu não dou bem na vida? O pastor não indica pessoas, o pastor não ora por mim, não fez a visita na minha casa. Os irmãos, o chefe, o colega, o fulano conhece uns caras influentes, ele indicou para um monte de gente, não indicou para mim. Fulano se esqueceu de mim, esse é meu problema. Nosso sucesso não depende de quem se esqueceu de nós, depende de quem lembra de nós todos os dias. Põe Isaías 49 para mim aí, Paulinho, por favor, do 14 ao 16, vem nessa comigo, irmão, que agora se não pegar fogo aí, irmão, pede para Jesus levar, vai lá, por favor. Sião, porém, diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Alguém já se sentiu assim? Diga amém. Eu também. Sião, o povo de Deus, o povo de Israel pensava assim, e dizia, então no lugar de Sião, coloca o nome aí e leia comigo no 3, vai, 1, 2, 3, Rogério, porém diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de, olha o que diz o 15, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. O 16 ainda vai dizer, vai lá, vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos, seus muros em ruína estão sempre em minha mente. Toda vez que Deus olha para a mão dele e vai fazer alguma coisa, está lá. Rogério tem uma identidade, Rogério tem um propósito, Rogério tem um chamado, Rogério tem um sonho. Eu não esqueci, a vida dele, os muros estão em ruínas, mas eu vou entrar lá e vou restaurar tudo. Ele não esqueceu. Está demorando, mas ele não esqueceu. Deus, eu vim parar na cadeia, o Senhor esqueceu de mim? Não, José. Isaías foi bem depois, tá? Por favor, antes que alguém fale. Não, José. Eu preciso te amadurecer, eu preciso te estruturar, mas o teu nome está aqui na palma da minha mão. Você pode falar para quem está do teu lado, é a primeira vez que eu pedi isso hoje. Fala, Deus não se esqueceu de você. Diga, o teu sucesso não depende de quem se esqueceu, depende de quem lembra todos os dias de você, teu Pai de amor. Volta o tópico lá, por favor. Volta o tópico, por favor. Ficar remoendo ingratidão nos amarga e trava a nossa vida. Porque aquela pessoa foi ingrata, porque aquela pessoa deveria, porque aquela pessoa, porque esqueceu de mim, porque isso, porque aquilo outro. Aí o Gênesis 41
No verso 1 vai dizer o que eu acabei de falar do faraó. 2 anos passaram, o faraó teve um sonho. O copeiro esqueceu dele. O verso 8 diz: na manhã seguinte, perturbado com sonhos, o faraó chamou todos os magos sábios do Egito, contou-lhe os sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Por fim, o chefe dos copeiros se pronunciou: hoje eu me lembrei do meu erro, disse ao faraó. Algum tempo atrás o Senhor se irou com o chefe dos padeiros, comigo mandou prender no palácio. Certa noite o chefe dos padeiros e eu tivemos cada um sonho, e cada sonho tinha seu significado. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu, que era escravo, capitão da guarda e tal. Tudo aconteceu exatamente como ele havia previsto, diz o verso 13. Aí, irmão, verso 14, na mesma hora, faraó mandou chamar quem? Porque o copeiro esqueceu, mas Deus não. Fica tranquilo, que Deus vai mandar chamar a hora que for para ele chamar. É que a gente quer forçar no nosso tempo, né? Na mesma hora, faraó mandou chamar José, ele foi trazido depressa da prisão. Depois de barbear-se e trocar de... Sua roupa vai ser trocada por uma roupa de honra. Tentaram te envergonhar através das roupas. Tua roupa vai ser trocada por uma roupa de honra. Ah, irmão, ainda bem que você está aqui. Apresentou-se ao faraó, disse faraó a José: tive um sonho essa noite, ninguém consegue o significado, porém, tal. Soube, porém, que ao ouvir um sonho você é capaz de interpretá-lo. Olha o verso 16 comigo. José respondeu: essa capacidade não está em minhas, mas Deus pode revelar o significado ao faraó e acalmá-lo. Ô José, estão mandando te chamar. Quem que é? O faraó. Por quê? Diz que o copeiro falou de você, que você interpreta sonhos. Ah, agora o copeiro lembrou? Porque o faraó deve estar bravo, está pegando todo mundo, a casa do copeiro vai cair, ele que se vire. Agora também não vou. Alguém já fez isso na vida? Põe o tópico aí para mim, por favor, Paulinho. Olha isso. Não fez o quê? Não vou. Não adianta me chamar agora. Agora só vou quando eu quiser. Tá doido para ir? Amor, o que foi? Pode falar. Vem cá, vem. Não vou, ela está pensando que é só quando ela quer? Quem é homem sabe o que é isso. Só quem é homem sabe. Sangue e fogo. Agora lembrou, agora está precisando? Quem está chamando? É o vizinho. Qual vizinho? Aquele esqueceu de mim? Está precisando de alguma coisa. Mensagem, fulano. Fulano mandou mensagem, lembrou que eu existo. Deve estar precisando de alguma coisa. Também não vou atender. Irmão, a gente é tudo humano. Você está pensando que é só você que pensa as coisas que você pensa? Irmão, a gente é muito otário, tem hora. A gente pensa assim, vou fazer tal coisa e a pessoa não vai saber. Ela do outro lado está pensando igualzinho. Estou mentindo? Ah, irmão, aqui, irmão, não tem rodeio, não fica com filosofia. Vou aqui, ó, é a vida. Quem quer ouvir o que é a vida, vai ouvir pela palavra. José não fez birrinha. José falou, chegou a minha vez. O José, nesse dia, entrou mais ou menos assim, ó. Quanto tempo esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é o meu dia. Jesus está aqui. Move as águas, Senhor. Move as águas. Ele está movendo as águas da tua vida. Chegou a vez. Recebe, se posiciona. A gente fica de birra. Também não vou fazer, também não vou lá, também não adianta. Não fez birra quando foi chamado por faraó, porque o copeiro esqueceu dele. Ele sabia que mesmo que fosse esquecido, traído e injustiçado pelos homens, ele era o que, igreja? Amado e lembrado por quem? E para terminar, vem comigo no capítulo 45 e no 50, bem rapidinho, para a gente finalizar, que o meu tempo já foi, faz tempo. Mas eu precisava entregar essa mensagem de uma vez só, não dava para fracioná-la. Amém? Verso 5, 45, verso 5. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de vocês para preservar a vida. Aí eu poderia continuar lendo, mas só aqui já deu. Os irmãos de José ouvem José dizer, gente, sou eu, José. Eles entram em desespero, um olha para o outro, fala, a casa caiu, meu Deus, e agora o que vai ser de nós? José diz, calma, não fiquem, olha só, aflitos ou furiosos o quê? José está preocupado se eles vão brigar entre eles, gente. Olha o caráter de um homem de Deus.
José está preocupado em, quando eles saírem da presença de José, vão falar, a culpa é sua porque mandou vender. Não, a culpa é sua que queria não sei o quê. E você que queria matar, aí eu vou te pegar. José ainda está apaziguando os irmãos que venderam ele, gente. Gente de Deus não quer o mal de quem lhe fez mal, quer o bem. Posso falar? Mas gente estúpida, perdão da palavra, eu creio que não tem ninguém aqui assim, mas fulano está me devendo, eu quero que você arrebente, que vá à falência. Aí não te paga, otário. Pior ainda. Não, pastor, uma pessoa não tem vergonha na cara, ela não paga mesmo. Ei, você pode ajudar? A Bíblia diz, enquanto você estiver condições, tenha paz com todo mundo. José vai apaziguar, não brigue, não fique furioso, não fique acusando um ao outro. Olha o nível, olha como o homem amadureceu. Olha a diferença. Tópico para mim, por favor, e eu vou para o último e finalizo. Põe aí, por favor. Só vive a graça quem reconhece seus próprios erros, ao invés de tentar justificá-los acusando alguém. José diz, não fiquem se acusando, desfrutem da graça. Vocês estão recebendo graça hoje aqui. É o que José falou, vocês estão recebendo graça. Não é para ficar um acusando o outro, um furioso com o outro, um atacando o outro. Apenas recebam, irmão, nós estamos aqui para receber graça, não para ficar atacando um ao outro, não para ficar medindo o tamanho do pecado do outro. E por fim, no capítulo 50, a Bíblia diz que o pai de José, Jacó, morreu. Aí o versículo 15 vai dizer assim para a gente, versículo 15: uma vez que seu pai estava morto, porém os irmãos de José ficaram temerosos e disseram, agora José mostrará a sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos, por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus, seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou o quê? Chorar. Depois seus irmãos chegaram, se curvaram com o rosto no chão. José disse, diante de José, somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu, não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com o quê? Bondade. Põe o tópico e vamos orar. Olha só, não permita que a caminhada deforme sua identidade de caráter. Agora é a hora da minha vingança. Não, eu sei que eu sou em Cristo Jesus. Não deixe a caminhada deformar seu caráter. Não deixe. Se você entender isso, já valeu. E por fim, um resumo. Vai lá. Quando guardamos em Deus nossa identidade em amor, podemos sair. Põe aí. Marcados, mas não o quê? Deformados. Ele saiu marcado, mas não perdeu sua forma. A identidade dele está intacta. O que mais? Injustiçados, mas não o quê? Corrompidos. Eu não vou justificar o meu pecado, o pecado que fizeram para mim, cometendo outro pecado. E por fim, esquecidos por homens, mas amados e lembrados por Deus. Guarde sua identidade em Deus. Você é escolhido e lembrado por Ele todos os dias. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus. Pode aplaudir, Ele merece.